Olá, meu nome é Aderson, eu sou professor de matemática. Nessa aula falaremos sobre outra operação com conjuntos, que é a união de conjuntos. A definição: a união ou reunião, você pode encontrar em livros união ou reunião, tá? Então, a união ou reunião de dois conjuntos A e B, que indicaremos por isso aqui, a gente lê A união B, é o conjunto cujos elementos são todos aqueles que pertencem a A ou a B. Então, A união B é o conjunto do x, tá ok? X pertence a A ou x pertence a B. Vamos ver o primeiro exemplo. Então, tenho dois conjuntos A e B, e aqui para determinar a união B e fazer o diagrama. O conjunto A, então A união com B. Então aqui a gente faz o que? A gente pega os elementos do conjunto A, que é 2, 4, 6, 8 e 10. E agora vou acrescentar os elementos do conjunto B. E agora vou acrescentar os elementos do conjunto B. Então, 1, aí tem um 2, só que o 2 já está aqui. Lembra que conjunto a gente não repete elementos. O 3, o 4 já tem, o 5 não tem, e o 6 já tem. Então, isso aqui seria a união P. Então, perceba que a união é basicamente você pegar os elementos dos dois conjuntos e formar um conjunto só, utilizando todos os elementos desses dois conjuntos, né? E perceba que também, ó, que cada elemento aqui ou ele vem de A ou ele vem de B. É por isso que na definição de união tem x pertence a A ou x pertence a B, né? Então 2 pertence a B, o 4 pertence a A e a B, o 6 pertence a A, o 8 pertence a A. Então todo elemento aqui pertence a A ou B. Agora aqui vamos ver o diagrama, né, para a gente perceber qual região que corresponde à união. Então aqui eu vou pôr conjunto A, conjunto B. Então, como sempre, aqui a gente vai pôr os elementos que pertencem à interseção, né? Nesse caso aqui tem o 2, o 4 e o 6. Então, vou pôr aqui 2, 4 e 6. E aqui vamos pôr os restantes elementos de A, né? Que é o 8 e o 10. E agora aqui os elementos de B que faltam, que é o 1, o 3 e o 5. Então, quando a gente olha para a união B, então qual região que tem todos esses elementos? A gente vai ver que é toda região que compreende os dois diagramas. Então, a união de dois conjuntos é formado por tudo isso. Então, você pega toda a região dos dois diagramas na união. Aqui estaria a união B e essa achurada aí é a união B. E aqui os elementos estão fora de ordem, tá? Mas se você quiser, você pode pôr os elementos em ordem. Tanto faz. Lembra que em conjunto a ordem não importa. Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, o 8 e o 10. Então, você pode deixar fora de ordem ou pôr em ordem. O próximo exemplo tem dois conjuntos D e E. E também aqui a mesma coisa do exemplo anterior, é fazer a união e o diagrama. Então D união com E. Então vou pegar os elementos do conjunto D, 3, 6, 9, 12 e 15. E agora acrescento os elementos do conjunto E, que é 2, 7, 11 e 13. Então aqui está a união. E agora os diagramas, né? Perceba que nesse caso aqui os conjuntos são disjuntos. D inter E é igual a vazio, né? Então a gente costuma fazer os diagramas separados. Aqui eu vou pôr o D. E aqui eu vou pôr o E. Os elementos do D
3, 6, 9, 12 e 15. E os elementos do conjunto E, 2, 7, 11 e 13. Agora eu vou querer saber qual região que representa, que contém todos esses elementos, né? E a região que contém todos esses elementos é justamente a região que é representada pelos dois conjuntos. Então, nesse caso aqui, tem um conjunto D, tem um conjunto E. Então, se eu quiser pintar a área que tem a união, né? Então, vai pegar todo D e todo o conjunto E. Então, isso aqui seria D união com E. No terceiro exemplo, tenho dois conjuntos F e G, também é para fazer a união e o diagrama. Então, eu vou fazer F união G. Então, eu vou escrever primeiro todos os elementos do F. F, G. E agora eu vou acrescentar os elementos do conjunto D. Só que o conjunto D tem os elementos C, D e E, e o F também. Então o G não acrescenta em nada na união, né? Nenhuma novidade. Então aqui eu posso fechar. Então perceba que isso aqui é igual ao próprio conjunto F. Então, por que aqui F união com G D igual ao próprio conjunto F? Porque perceba que o conjunto G é subconjunto do conjunto F. Todos os elementos do G pertencem a F. Então aqui deu F união com G ficou igual a F, né? Pois o conjunto G é subconjunto do conjunto F. Como é subconjunto, eu vou começar aqui a fazer o diagrama pelo conjunto G. Tem os elementos C, D e E. E aqui fazer o conjunto F. Aí vou pôr os elementos que faltam, que é o A, o B, o C já tem, o D e o E já tem, falta só o F e o G. Então, nesse caso aqui, eu percebo que a união é representada por todo o conjunto F. Então, nesse caso, como eu tenho subconjuntos, né, qual região que eu tenho que pintar para representar F união com G? É todo o conjunto F, né? Então, seria tudo isso aqui. Aqui estaria o F união com G. Agora aqui a gente vai ver uma formulazinha que dá justamente quantos elementos tem a união de dois conjuntos. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho um conjunto A e conjunto B. Conjunto A das letras do A até o I e o conjunto B das vogais. Então, a união com B vai ser todos os elementos do conjunto A, B, C, D, E, F, G, H e I. E acrescento todos os do B, né? Só que o B, aqui já tem o A, o E e o I, falta só o O e o U. Quantos elementos tem interseção? A interseção tem A, E e I. Então a interseção tem 3 elementos. O B tem as 5 vogais, 5 elementos. O A tem 9 elementos. E quantos elementos tem a união, né? Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, ó, eu tenho aqui que a união... Tem gente que acredita, né, que o número de elementos da união é só pegar o número de elementos de A mais o número de elementos de B, já que a gente pega os elementos de dois conjuntos e forma um conjunto só. Mas se você ver aqui, a quantidade não bate, né? Porque aqui eu tenho 11 elementos, o A tem 9 elementos e o B tem 5 elementos. Então, 9 mais 5 dá igual a 14 e não 11. Então, aqui, para ficar certo, eu tenho que subtrair alguma coisa.
Que coisa é essa que eu tenho que subtrair? É justamente quantos elementos tem interseção. Que quando você conta os elementos de A e conta os elementos de B, você conta a interseção duas vezes. Então tem que retirar uma para que você conte somente uma vez. Então aqui eu vou retirar quantos elementos tem a interseção. Agora a interseção tem 3 elementos. Então agora a conta fica certa. 9 mais 5, 14. 14 menos 3 dá 11. Então a fórmula que dá a quantidade de elementos da união, o número de elementos de A união B é essa. O número de elementos de A união B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da interseção. Então é assim. Então, o número de elementos de A união B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A inter B. Então vamos ver aqui um exemplo da fórmula que a gente acabou de ver. Então considere os conjuntos A e B com 17 elementos e 12 elementos, respectivamente. Então o conjunto A tem 17 elementos e o conjunto B tem 12 elementos. Quantos elementos pertencem à união B, sabendo que eles possuem 5 elementos em comum? Então, esses 5 elementos em comum é justamente quantos elementos tem a interseção dos dois conjuntos. Então, o número de elementos de A inter B é igual a 5. Então, se a gente utilizar a fórmula, né, o número de elementos de A união B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A inter B. Então aqui vai ficar o número de elementos de A é 17, mais o número de elementos de B é 12, menos o número de elementos da interseção, que é 5. 17 mais 12 dá 29, 29 menos 5 dá igual a 24. Você também poderia fazer esse exercício somente utilizando os diagramas. Ficaria assim. Aqui eu vou pôr o A. E aqui vou pôr o B. Então aqui eu vou pôr quantos elementos tem interseção. No caso, a interseção são 5 elementos. Nesse tipo de problema, a gente geralmente começa pela interseção. Agora, o A, todo o conjunto A tem 17 elementos. Como aqui eu já tenho 5, isso aqui faz parte do A, para saber quantos elementos vou ter aqui nessa região, eu tenho que fazer a diferença. Então aqui eu vou fazer 17 menos 5, que é igual a 12. Aqui também é a mesma coisa. Isso tudo é conjunto B, mas aqui já tem os 5 elementos da interseção. A interseção faz parte do B. É subconjunto do conjunto B, né? Então aqui eu vou ter que pôr a diferença. Então vai ser 12 menos quantos elementos tem interseção? 12 menos 5 vai dar 7. Aí se eu quero saber quantos elementos tem a união B, é só somar 12 mais 5 mais 7. Então vamos fazer 12 mais 5 mais 7. 12 mais 5 dá 17. 17 mais 7 dá igual a 24. E esse raciocínio aqui é a forma da gente demonstrar justamente a formulazinha da união. Então como é que ficaria a demonstração? Então aqui eu vou chamar esse conjunto de A, esse conjunto de B. Aqui tem a interseção. Então aqui eu teria o número de elementos de A inter B. Para o conjunto A, para descobrir quantos elementos tem somente essa parte, eu tenho que subtrair a interseção. Então ficaria o número de elementos de conjunto A menos o número de elementos do conjunto A inter B. E para o B é a mesma coisa. Eu vou pegar o número de elementos do conjunto B e vou subtrair quantos elementos tem a interseção. Aí, para saber quantos elementos tem A união B, é só somar
esse valor, com esse valor e com esse valor. Então ficaria o número de elementos de A menos o número de elementos de A inter B, essa parte aqui, agora mais o número de elementos de A inter B, mais agora essa quantidade, que vai ser o número de elementos de B menos o número de elementos de A inter B. Aqui como eu tenho menos número de elementos de A inter B mais o número de elementos de A inter B, eu posso cancelar isso aqui, ó. Então, no final das contas, vai sobrar aqui o número de elementos de A união com B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A inter B, que é a forma que a gente viu anteriormente. Então, vamos aqui ver mais um exercício. Se o conjunto A é formado pelos divisores positivos de 18, B possui 5 elementos e o número de elementos da interseção de A com B é igual a 3, quantos elementos possui o conjunto A união B? Então, bem parecido com o exemplo que a gente fez anteriormente. Então, primeiro vamos determinar o conjunto A. O conjunto A é o conjunto dos divisores positivos de 18. Então, quais são os divisores positivos de 18? Todo número é divisível por 1. 18 dá para dividir por 2, por 3, por 6, por 9 e pelo próprio 18. Então, a gente tem aqui que o número de elementos do conjunto A é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. O conjunto B possui 5 elementos e o conjunto A inter B possui 3 elementos. Então, aqui primeiro eu vou fazer utilizando a fórmula. Então, o número de elementos de A união B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A inter B. Então, o número de elementos de A união B é igual ao número de elementos de A, que é 6, mais o número de elementos de B, que é 5, menos o número de elementos da interseção, que é 3. Aí 6 mais 5, 11. 11 menos 3 dá 8. Então eu posso fazer o mesmo exercício apenas utilizando os diagramas e não utilizar essa fórmula. Então aqui estaria A, B. A gente geralmente começa pela interseção. Então A inter B tem ao todo 3 elementos. E não confundir isso aqui com o elemento 3, tá? Quer dizer que a interseção ao todo tem 3 elementos diferentes, e não que 3 é um elemento da interseção. O conjunto A tem 6 elementos, como aqui já tem um 3, né? Então essa parte aqui vai ter 6 menos 3, que é igual a 3. O conjunto B ao todo tem 5 elementos, aqui já tem um 3, então aqui vai ser 5 menos 3, que vai dar igual a 2. Aí agora é só somar 3 mais 3 mais 2. 3 mais 3 mais 2 dá igual a 8, né? A mesma resposta. Ficamos por aqui. Na próxima aula veremos as propriedades da união de dois conjuntos e também faremos mais alguns exercícios envolvendo a união e a interseção.